O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto nos preparamos para a homilia, vamos ouvir mais uma vez o refrão do Salmo. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Nós estamos no 22º domingo do tempo comum. Quem tem acompanhado a Santa Missa do acampamento por esses dias perceberam, então é um resumo breve que não vai atrapalhar ninguém que não acompanhou as Santas Missas, as homilias do outro dia. Na sexta-feira nós vimos que nós somos inclinados a criar falsas esperanças neste mundo, falsas esperanças nas coisas que passam. Nós vimos que um pouco São Pedro expressa isso ao repreender Jesus, quase que dizendo que ele não deveria fazer à vontade o projeto do Pai. E ele é repreendido pelo próprio Jesus, porque São Pedro também estava se fixando numa falsa esperança, que nós não devemos parar nessas esperanças deste mundo das coisas que passam, falsas esperanças amorosas, profissionais, financeiras, que nós devemos estar ligados sempre a Deus. Ontem foi o dia do martírio de São João Batista. Nós vimos que ele tinha verdadeira consciência de qual era a sua verdadeira morada. A verdadeira morada de São João Batista é a morada eterna, o reino dos céus. Por isso, ele não tinha medo de anunciar a verdade. Por isso que ele não fez pacto com o mundo, com a mundanidade, não fez pacto com Herodes, mesmo correndo risco, e perdeu a cabeça daquela forma, ele se manteve na verdade, porque a sua esperança era o reino dos céus. Nós vimos que quando Jesus, naquela conversa com Pilatos, Jesus diz uma grande verdade para nós, essa grande verdade deve estar fixada no nosso coração também. Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. São João Batista tinha essa certeza. Nós, se quisermos caminhar em esperança, também devemos guardar essa certeza em nosso coração. O meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, logo não é um reino de triunfo temporal. Ele não reina aqui, como os grandes reis, os grandes poderosos deste mundo. Pelo contrário, Jesus é o rei servo que servia, que cuidava, que se aproximava daqueles que mais necessitavam. Porque ele queria mostrar para nós, dizer o exemplo, para dizer que tudo isso
passa e que o verdadeiro valor são os valores eternos, são os valores da vida eterna, são os valores da vida em Deus, são os valores da vida com Deus. E hoje, neste domingo, nós ouvimos esses textos do profeta Jeremias, esse texto de São Paulo, e ouvimos o Evangelho segundo São Mateus. Mas o que nós colheremos do profeta Jeremias? Porque, não sei se vocês perceberam, mas o profeta Jeremias está desesperançado. O profeta Jeremias está triste por um momento, porque fazer a vontade de Deus, obedecer à ordem de Deus, anunciar aquilo que Deus pedia, custou caro para ele. E ele estava com o coração desesperançado. Mas, ao mesmo tempo, mesmo com nossas inclinações humanas para essas falsas esperanças, desesperançado porque ele falava, ninguém ouvia, porque ele anunciava, ninguém escutava, falava que é para ir para a direita, todo mundo ia para a esquerda, foi preso numa cisterna ali, era perseguido pelos reis, era perseguido pelo povo também, era considerado traidor. Por isso que ele é até chamado de profeta das desgraças, mas ao mesmo tempo também meio que depressivo. Depressivo porque, imagina, um homem que fala, ninguém escuta, ninguém ouve, mas ele fala porque ele tinha convicção de que estava ouvindo e que precisava fazer a vontade de Deus. Estava desesperançado. Não parece estranho a gente ver na vida de um profeta a desesperança? Isso no início apenas da leitura, mas no final vocês perceberam que a situação muda. Quando que a situação muda? A situação muda quando ele percebe que, independentemente desses triunfos humanos que não aconteceram de maneira alguma, nem depois com a morte, esses triunfos humanos que não aconteceram, independentemente de tudo isso, o mais importante era a vontade de Deus e o amor de Deus que o abrasava. O amor de Deus que o abrasava era o suficiente para fazer com que ele suportasse as dores da perseguição. Veja o versículo 9 dessa primeira leitura. Disse comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele, Deus. Sentia então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. A força de Deus era maior do que a vontade de Jeremias de correr da vontade de Deus, de correr dos planos e projetos dele. Então, a ação de Deus em Jeremias era muito maior do que os projetos humanos de Jeremias. Aqui nós devemos recordar também a vida de vocação sacerdotal, religiosa, ou até mesmo matrimonial. É a força de Deus que vence. Às vezes, o homem até gesta outros projetos, mas o que vai permanecer é o projeto do coração de Deus, que vem sobre nós como um fogo ardente, penetra todo o nosso corpo e nos faz até ficar sem forças para manter e dar sequência àqueles projetos que eram apenas nosso, para dar sequência ao projeto de Deus, que cada um de nós tenhamos essa força e também vençamos a desesperança. Se eu disse para vocês que nessa primeira leitura nós vimos que no início o profeta Jeremias estava desesperançado, será que nós não deveríamos refletir também das vezes que nós caminhamos desesperançosos neste mundo? Então perceba que é algo comum que pode acontecer, mas não é algo que deve definir a sua vida, não é algo que deve definir a sua existência, definir a sua escolha para sempre. Aconteceu, você vai reverter em Deus essa situação. Você vai reverter na fé esta situação. Vem mesmo um pouco de desesperança de vez em quando. Pode surgir um pouquinho de desesperança, pode surgir um pouquinho de medo, porque talvez você tenha desviado e parado na espera e expectativa de grandes triunfos neste mundo. Grandes triunfos meramente humano, mas sem Deus. Ou uma certa compreensão equivocada
equivocada. Equivocada do que é de fato plenitude. Então, você acha que ser pleno é aquela ideia que você tem, o seu modelo ali, o seu molde. Ser pleno, você está alimentado pelo que você vê em revista, pelo que você vê em feed ali de redes sociais. Então você vai moldando, aquilo vai se tornando o seu modelo de plenitude. Então você quer tudo que famosos querem, têm, que anunciam, que vestem. Então você vai criando padrões. Esses mesmos padrões que você cria, depois te põem para baixo. O tamanho da sua expectativa com esses padrões é o tamanho da sua queda também. É o tamanho da sua queda em desesperança. Por isso que nós devemos caminhar na originalidade. Originalidade. Você tem que ser você. Com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com a vida que você tem. Você pode melhorar, vai melhorar em Deus, mas não vai ter pontos de referências errados. Eu não tenho medo de dizer que são referências erradas, que são falsos modelos. Não são modelos para a vida cristã. Modelo para a vida cristã, em primeiro lugar, vai ser a oração, que nós vamos ver. Também as Sagradas Escrituras, aquilo que nós sabemos da doutrina da igreja, que nos aponta o caminho, que vai nos direcionando o caminho. Isso nos mantém estruturados, isso nos mantém em pé, isso nos dá a sensação e o sentimento de plenitude. Mas como eu mencionei a oração, aqui nós ainda estamos na primeira leitura, porque, querendo ou não, pense, essa atitude do profeta Jeremias é uma atitude orante, ainda que pareça que ele esteja revogando, mas ao mesmo tempo, no final, ele chega à conclusão que ele é conduzido exclusivamente por Deus. A força de Deus o move, que a força de Deus mova-nos também. Quem nos dera sermos todos os dias movidos pela força de Deus, não pela nossa força, por aquilo que nós achamos apenas, mas a gente une aquilo que é o seu, é o meu, são os nossos projetos ao projeto de Deus. Assim, de fato, tudo se realizará com mais clareza e verdade. Quero dar um passo com vocês para refletir em relação à oração. Então, este primeiro lugar de aprendizagem dessa esperança que nós temos escutado sobre ela nesses 3 dias, nas pregações dos irmãos, da Rogerinha, do Emanuel, do Peter. Nós ouvimos da boca dos irmãos, mas ouvimos também na homilia sobre a esperança teologal, essa esperança teologal que nos liga a Deus. Então, o lugar principal de aprendizagem da esperança é a oração. Agora veja o que o hoje Papa Emérito Bento XVI disse na encíclica Spe Salvi, Salvos pela Esperança. No número 32 ele disse o seguinte: quando já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Por isso que a oração é lugar essencial de aprendizagem da esperança. Quem reza se mantém firme na esperança. Quem reza não se perde nas falsas esperanças. Quando já ninguém me escuta, Deus me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. Se não há mais ninguém que me possa ajudar, por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar, Ele pode ajudar-me. Se me encontro confinado numa extrema solidão, o orante jamais está totalmente só. Vocês conseguem ver Jeremias no final dessas palavras, o Papa? Veja. Se me encontro confinado numa extrema solidão, o orante jamais está totalmente só. Pode recordar também do cardeal Van Thuan, que ficou 13 anos preso pelo regime comunista. E ali ele rezava o Santo Sacrifício, rezava a Santa Missa, celebrava a Santa Missa, e ele se mantinha em Deus, ele se mantinha com Deus. Ele não estava totalmente só, não estava só. Então saiba que aquilo que você reclama de solidão, às vezes, mas por causa de uma pessoa que te abandonou,
uma solidão por causa de uma falsa esperança amorosa, veja que você nem está falando de uma verdadeira solidão, você está falando de uma solidão egoísta. Eu estou tão sozinho, não aparece ninguém para mim e tal. Isso não tem nem nada a ver com essa solidão que o profeta falou e que o Papa está recordando também. É uma solidão moldada no seu modelo egoísta de vida, por causa de um padrão e de uma expectativa. Espero que esse castelo construído por você, que ele caia logo, talvez que caia agora, quando você escuta essa palavra e seja transformada pela palavra da verdade. Crie vergonha e reflita a vida do profeta Jeremias, a vida do cardeal que eu mencionei, e saiba o que de fato é a verdadeira solidão, onde parece que não tem ninguém, parece que você está sozinho, mas Deus está presente. Talvez pessoas que vivam extremas angústias pelas doenças deste tempo, deste século, as doenças psicológicas, talvez você faça um pouco a experiência dessa solidão, que nada mais faz sentido, que nem ouvir falar de Deus mais faz sentido. Você escuta falar de Deus e até dá um pouco de raiva, porque essas pessoas ficam falando de Deus o tempo todo e nada muda, nada acontece na minha vida, eu não aguento mais. Não estou dizendo que você diz isso, mas o sentimento interior que te vem é raiva quando escuta falar de Deus. Penso que o Senhor se identifica com esse seu sofrimento, o Senhor se identifica com essa sua solidão, o Senhor compreende o que você está vivendo, porque Ele mesmo passou pela extrema angústia no Getsêmani. Você acha que o Cristo não se sentiu abandonado? Quando ali no Horto das Oliveiras, nem os discípulos conseguiram vigiar com Ele. Em nenhum momento você acha que Jesus não provou angústia e solidão, tanto que suou até sangue. Então Ele compreende o que você está vivendo e, a partir disso, una o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Una a sua cruz à cruz de Cristo e sua vida terá mais sentido. Você vai compreender aos poucos, vai cair a escama dos seus olhos, os tampões dos seus ouvidos, para que você sinta a vida espiritual e comece a viver essa palavra que está sendo proclamada para você neste domingo. Se me encontro confinado num quarto escuro, se me encontro confinado com as janelas fechadas, se me encontro confinado não querendo ver ninguém, não escutar a voz de ninguém, ouvir falar de Deus, nada, nem celular, não quero nada. Se me encontro confinado numa extrema solidão de pessoas, mas você diz até mesmo solidão de Deus, o orante jamais está totalmente só. Então você precisa dar o passo da forma que você consegue. Por que você não dá um passo na verdade como Jeremias, que começou a oração dizendo, que Jeremias começou dizendo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar em nome dele. Talvez você precise começar a sua oração na verdade. Senhor, eu não tenho nem coragem de me colocar na sua presença, eu não tenho nem coragem de me colocar em oração, eu não tenho nem coragem de pedir, mas ainda assim, coloque-se na presença dele, porque já é um passo para a oração. Porque se a afirmação do Papa é que o orante jamais está totalmente só, comece a dar passos de oração também. Então você já tem a certeza que Deus permanece contigo em sua angústia, que Deus permanece contigo em seu sofrimento, que Deus permanece contigo em sua solidão, mas é uma solidão que está acompanhada de uma presença que você ainda não tinha percebido, a presença de Deus. Deus permanece contigo, Deus está com você e Ele quer mudar a sua vida, então dê o passo de oração, este primeiro lugar de aprendizado da esperança, que cresçamos em esperança, que essa esperança aponte-nos o caminho e transforme a nossa vida. Vimos este dilema do profeta Jeremias, que o que aconteceu com o profeta Jeremias, quando ele diz essa palavra, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, é como se fosse um não querer querendo, sabe? Ele foi conquistado por Deus, sabendo o que Deus esperava dele, e aparentemente como alguém que hesitava em falar aquilo que Deus
anunciava, mandava, vai falar isso ao povo, ainda que fosse desgraças. Então, que hesitava, mas não conseguia resistir porque tinha uma força maior que o movia. Essa força que ele mencionou no final dos versículos que eu li. Ele disse no final, desfaleci sem forças para suportar. Então, a sedução, a ação de Deus foi tão forte e maior que impeliu o profeta a falar, a profetizar. Então, aparentemente, ele não queria, mas é um não querer querendo. Ele quis porque ele conhecia o Deus que o chamou, que o chamava, e o Deus que o estava direcionando para a profecia, e o povo que aguardava aquela profecia que estava em sua boca. Que também nós abramos o nosso coração para sermos seduzidos pela presença de Deus, seduzidos pelo amor de Deus, seduzidos pela profecia que devemos ser neste mundo. Ser profecia vivendo a verdade, ser profecia falando a verdade, ser profecia permanecendo na verdade. E na segunda leitura nós vimos na carta aos Romanos, no versículo 2, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com a mundanidade, não vos conformeis com as expectativas materialistas que te prendem, que geram peso em você e te prendem nesta terra apenas. Não se contente com isso. Esse é o grito e o grande apelo dessa segunda leitura de hoje. Se queremos permanecer na verdadeira esperança, se queremos permanecer em Deus, se queremos permanecer na certeza do reino dos céus, meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Então, essa certeza deve mover também o nosso coração. Então, nós não devemos nos conformar com este mundo. E o que significa não se conformar com este mundo? Significa não ser levado, não deixar que o seu pensamento seja transformado. É um pensamento que era de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus, e passou a ser de acordo com a vontade do mundo. Então, quando eu falo vontade do mundo, você já compreenda tudo aquilo que combate a fé, tudo aquilo que é contra a fé. Tudo aquilo que é contra o que a igreja diz de verdade. A igreja anuncia a verdade, que é Jesus Cristo, e é a partir de Jesus Cristo. E tem pessoas... existem várias verdades, relativizando a verdade. É o meu ponto de vista, é o ponto de vista dele. Não tem essa questão de ponto de vista meu, dele, dela. É o ponto de vista de Jesus Cristo. Ele é a referência para a nossa vida. E todas as vezes que minam Jesus Cristo como referência da nossa vida, tenha certeza que você está sendo levado pelo mundo. E às vezes em coisas simples e sutis. Do dia a dia. Pequenos convencimentos, constantemente batendo na mesma tecla ali, na mídia, né? Na grande mídia, batendo na tecla de realidades contra a fé, de realidades contra a igreja, de realidades contra a doutrina, e você vai se acostumando, você vai aceitando como normal aquilo que a igreja diz que não é normal. Você vai aceitando como normal aquilo que a igreja sempre disse e sempre vai dizer que é pecado, sempre dirá que é pecado. Você vai aceitando como normal. Por quê? Todo mundo está fazendo pressão em cima de você. Você é isso, é aquilo. Preconceituosa, preconceituoso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem a ver com a verdade e a referência que é Jesus Cristo. Se perdeu a referência que é Jesus Cristo, aconteceu isso. Se conformou com o mundo. E o que é esse se conformar? Entrou na forma ali do mundo. Isso é uma forma. Já viu forma de bolo? Tem aquela quadrada, tem a forma redondinha também. Sei lá. Pensa no mundo quadrado. Então você se tornou uma forma quadrada, de acordo com o mundo. Eu vou entrar nessa forma aqui. Parece que é meu número, meu tamanho. Aí entro e é moldado. Aí pensa como o mundo e vai caminhando assim para sempre. Perdido em falsas esperanças. Mas as falsas esperanças não foram anunciadas por Jesus. As falsas esperanças não dão acesso ao reino dos céus. Não dão. O que dá acesso ao reino dos céus
é viver e permanecer na verdade. Que o Senhor nos ajude, nos dê força e coragem para permanecermos na verdade, para permanecermos na originalidade. A originalidade, imagem e semelhança que nós somos, então a originalidade vem de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando fomos criados, provavelmente, quem o Pai tinha em mente era a imagem do Filho encarnado. Então, aqui está a expressão, imagem e semelhança de Deus, mas também imagem e semelhança deste Filho amado. Devemos amar, devemos seguir, devemos dar passos também. Ele não se encarnou à toa, mas ele se encarnou para que sejamos elevados e plenificados na presença dele. Plenificados, plenitude. Quando você ouve falar assim, a palavra santidade, a palavra santificação, é Deus querendo nos plenificar. E o que falta de nossa parte? A abertura de coração para que essa plenificação aconteça. Torna-nos plenos, Senhor. Então, quando a igreja pede para que você viva a santidade, para que você abandone uma vida de pecado, é porque ela sabe que o caminho da verdadeira plenitude é este. E aí pode surgir cruz, dificuldade, mas você vai continuar pleno, porque você tem Cristo em seu coração, porque você tem Cristo em sua alma, porque você tem Cristo em seu interior, e é Ele que te movimenta. E eu recordo novamente as palavras de Jeremias aqui, esse profeta. Em mim, dentro de mim, um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo, desfaleci sem forças para suportar. Essa presença de Deus gera isso, vai gerar abertura e aos poucos nós vamos nos tornando plenos na presença dEle. Assim nós vamos sendo transformados por Ele. Que bom que o Senhor age conosco dessa maneira. Assim, dou um passo para o Evangelho. Versículos 26 e 27. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. O Senhor virá. É uma afirmação que nós vemos no Evangelho de hoje. Não tem como falar de esperança e não recordar da vinda de Jesus, essa vinda gloriosa, daquilo que nós devemos esperar, da ação dele, que vem julgar os vivos e os mortos. Não é assim que a gente reza no credo, que nós vamos rezar hoje, após essa homilia? Donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O Senhor virá. E como Ele vai nos encontrar? Então isso significa que a esperança que devemos ter e manter nessa segunda vinda de Cristo, que nós chamamos de parousia, e quando se fala sobre o fim dos tempos, a segunda vinda de Jesus, tudo isso é escatologia, as coisas últimas da escatologia. Como estaremos quando isso acontecer? A ideia da escatologia, a ideia da segunda vinda, essa espera que o próprio São Mateus está nos recordando agora, é que você esteja preparado no presente. Então você não pode viver apenas em função do futuro. Viva em função do presente, quase que com a sensação de que este futuro que as Sagradas Escrituras estão falando é agora. Vai que você seja surpreendido de repente. Então, é para o presente, é para o agora. Não fique esperando grandes plenitudes só depois, porque o Senhor já dá certa antecipação de plenitude agora. Não totalmente, antecipação, mas não plenamente ainda. Mas nós, em Deus, tocados nele, plenificados por ele, vamos tocando em certas centelhas dessa plenitude escatológica, já aqui. Então, de maneira que você precisa estar preparado agora. Hoje. É hoje que o Senhor virá como ladrão. E como Ele nos encontrará? Como Ele nos encontrará, nos recorda São Mateus aqui. Como estaremos quando isto acontecer? Nós devemos viver em Deus. Se vivemos em Deus,
neste tempo presente, nós nunca teremos desespero quando ouvirmos falar da segunda vinda de Jesus, quando ouvirmos falar de fim dos tempos. Nós não ficaremos desesperados, jamais angustiados, não vai ter nada disso, porque nós teremos a certeza que somos movidos e que já estamos na presença dele, nem quando falarmos, nem quando pensarmos neste fato de nossa fé, porque ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. É um dado de fé. Mesmo que não conheçamos esse dado de fé ainda em detalhes, mas nós sabemos pela fé o que nos espera. O que nos espera? Nossa vida não se acabará no vazio, terá uma plenitude que não se encerra com o tempo, também não será jogado no nada, mas tem certa plenitude e nós sabemos pela fé. Estamos falando a partir dos dados de fé. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, falaremos que creio na Santa Igreja Católica, no Espírito Santo, na vida eterna. Fala da vida eterna. Então, uma certeza pela fé de que não acabaremos no vazio. A fé nos dá já agora algo da realidade esperada. E essa realidade acaba sendo para nós uma prova das coisas que virão ainda, as coisas futuras, as coisas do céu. Agora, caminhando para o final desta homilia, gostaria de falar com vocês daquilo que nós ouvimos. Na verdade, foi um questionamento que São Pedro fez. E nós sabemos que este questionamento de São Pedro vai diretamente à cruz, a cruz do Cristo, quase que dizendo para que ele abandonasse essa cruz. Então nós vamos ver que a cruz, ela é a grande escola de esperança. É a grande escola da esperança. Na cruz, nós aprendemos o que é esperança e aprendemos a ter esperança. E vemos que o Cristo na cruz é esperança para nós. E entenda que a cruz, o Cristo na cruz, essa cruz que você vê no altar, mas a cruz diária, a sua cruz de cada dia, que você pode entender como tribulações, sofrimentos, algumas realidades que você precisa superar e vencer, é escola de esperança. Mas antes nós vimos que São Pedro interpelou Jesus, dizendo que para ele, não, mestre, não faça isso e tal. E Jesus o repreende, dizendo, afasta-te, Satanás, porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Aconteceu que São Pedro agiu como o tentador havia feito com Cristo no deserto. Jesus tinha sido tentado no deserto e agora, novamente, ele acaba sendo colocado à prova por um dos seus, mas ele estava atento. Então, a oposição de Pedro, que é o porta-voz de toda a comunidade, o primeiro Papa escolhido, pedra instituída depois pelo Cristo, significava que a compreensão que ele tinha do mistério de Jesus ainda era imperfeita. Era uma compreensão imperfeita, assim como a nossa compreensão também constantemente é imperfeita. Para ele, então, ele tinha em mente que a ação de Jesus deveria ser aquilo que nós falamos há pouco, triunfante, de triunfo. É um rei triunfante, um rei que reina aos moldes deste mundo, diríamos assim. Mas não é dessa forma. A lógica de Pedro ainda estava presa na lógica do mundo. Então, que o Senhor vença em nós a lógica do mundo. Não era a lógica de Cristo, porque a lógica de Cristo é a lógica da cruz. A vitória está na cruz, que é o dom da vida, que é o dom da entrega. Então, já é um caminho de esperança, doação e entrega. Todas as vezes que nós nos doamos em algum sofrimento, cuidando de alguém, ali tem entrega, ali tem vida, ali tem esperança, ali tem uma outra lógica, que não é a lógica do mundo, que é a lógica da cruz, a lógica do Evangelho, a verdadeira lógica. Sabemos com isso que este projeto, este plano de Deus não passa por triunfos humanos. Sabemos que até mesmo quando se fala da parousia,
Nós ouvimos, pegue o Catecismo da Igreja Católica e vai lá nesse tema, fim dos tempos, você vai ler e vai ficar surpreendido que quando se fala da igreja, também diz que não terminará com um triunfo humano. A igreja não triunfará humanamente na visão deste mundo, com glória, com poder. Mas quando ela vai se colocando como serva, pequena, em uma minoria às vezes, mas é uma minoria qualitativa, talvez sem grandes multidões, sem glórias, mas como é a igreja da cruz, então não passa por triunfos humanos, mas triunfos na lógica de Jesus, triunfos na lógica da cruz. É esta lógica que move, é esta a lógica da igreja, é esta a minha, é essa a sua lógica. Então, quando Pedro pediu a Jesus para que abandonasse o projeto do Pai, ele estava repetindo as tentações que o próprio demônio tinha feito a Cristo no deserto. A cruz como escola de esperança. Primeiro, a cruz é escola de esperança porque não deixa achar que tudo que Deus tem para nós é só aqui neste mundo. Então nos tira do egoísmo. Fico só pedindo coisas para mim, só jogando pedido, mas eu esqueço do reino dos céus. Eu viro materialista. Eu sei pedir coisas demais, mas eu não estou querendo muito céu, não. Não estou querendo saber muito de reino dos céus, não. Não estou querendo muito saber que Jesus falou que o meu reino não é deste mundo. Diante de Pilatos ali. Não teria nenhum poder sobre mim se do céu não fosse dado. Porque o reino, ele estava apontando que o reino dele é o reino dos céus. E nós viramos materialistas, pedimos tanto, mas esquecemos da nossa herança verdadeira, não queremos muito as realidades do céu antecipadas na nossa vida aqui e agora. Então, a cruz é a escola de esperança quando eu compreendo que preciso sair do egoísmo. E às vezes, nem sempre eu vou conseguir tudo que eu quero, tudo que eu peço, os triunfos que eu sonho neste mundo, as grandes expectativas de glória neste mundo. Então eu preciso adequar a minha lógica à lógica da cruz. Também na cruz e nas experiências de cruz que cada um vive, nós crescemos na busca da compreensão dos planos de Deus. Quando você estiver vivendo um momento de cruz, uma situação de cruz, tenta compreender os projetos de Deus e você vai entender que o que está reservado para você, como afirma as Sagradas Escrituras, o que está reservado para os filhos de Deus são coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano jamais imaginou. Tal são os bens dos filhos de Deus. São os bens que nós devemos aguardar, que devem esperar aqueles que o amam. Também, na cruz, nós desenvolvemos o sentimento de que não estamos sozinhos, que tem alguns sirineus que aparecem para ajudar, como apareceu para ajudar Jesus no caminho do Calvário. E que também tem a certeza do amor do Pai, porque Jesus só foi até o fim, porque ele tinha certeza do amor do Pai, teve a ajuda de alguns sirineus, do sirineu ali também. Então, na nossa vida de cruz, na nossa vida de sofrimento, aparecerão sirineus também. Mas o que vai nos manter em pé não são os sirineus. O que vai nos manter em pé é a certeza do amor do Pai. É a certeza que Deus nos ama. É a certeza que Deus nos direciona. É a certeza que Deus nos conduz. A cruz nos ensina a preservar os verdadeiros valores. Assim, Senhor, eu peço que nesta Santa Missa, movidos por essas leituras, pelo profeta Jeremias, pela oração do profeta Jeremias, pelo salmista que canta a sua sede, pela segunda leitura, pelo Evangelho, talvez pela lógica da cruz e da esperança, nosso coração se aproxime de vós. Inunda, Senhor, o nosso ser, inunda a nossa existência, inunda o nosso coração com a sua presença,
a certeza da sua presença, a certeza que o Senhor nos ama, aquela certeza do amor do Pai com o Cristo que sofria no Calvário, deu força para que o Cristo perseverasse. Também, Senhor, é o seu amor quem nos dá força para perseverarmos. Queremos manter a perseverança, Jesus. Queremos manter a esperança, ó Pai, que nos ama. Esperança no seu amor, esperança na sua lógica, esperança na sua misericórdia, esperança na sua presença, esperança nos seus direcionamentos. Reze assim. Reze você aqui no santuário, reze você que escuta essas palavras, você que assiste este momento. Coloque-se em oração. A oração é a escola de esperança. E rezando, você vai crescer de tal modo que você não vai mais ser o mesmo, a mesma, por causa do toque de Deus. Este toque abrasador, este toque que transforma. O convite de Jesus que é para que ofereçamos a nossa vida por amor, sem medo de perdê-la. Porque quem tiver medo de perder a sua vida neste mundo, como que vai ganhá-la? Quem perde a vida para este mundo ganha. Mas quem quer ganhar com os triunfos deste mundo apenas perde. E nós, Senhor, queremos a sua lógica. Abençoa os seus filhos que se colocam na sua presença rezando, querendo compreender mais do reino dos céus, querendo perceber, Senhor, que o que gozam neste mundo não é da vida definitiva ainda, que não devem se preocupar tanto com coisas que passam, com coisas vãs, mas se preocupar com a salvação, se preocupar em amar muito a Deus, se preocupar em saber que é muito amado por Deus. Ilumina-os, Senhor. Ilumina-os para que eles pensem também no encontro final, no que nós ouvimos neste Evangelho de São Mateus como recompensa, foi falado de recompensa, que os seus filhos recordem da recompensa que é o reino dos céus. Espírito Santo, envolva-nos. Espírito Santo, queima o nosso coração, faça o nosso coração arder de amor por Deus, para que haja a transformação necessária de nossa vida e de nossa existência. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Peça, vem, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vá se apresentando, vá se colocando na presença de Deus, vá se deixando moldar pelo Espírito Santo, que queima o seu coração neste momento, que te transforma. Batiza-nos, Senhor, na sua presença. Toca o nosso ser, impulsiona-nos para que sejamos e tenhamos uma nova forma em Ti,
uma nova forma em Deus. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Cantemos o refrão com essa certeza de que enquanto cantamos, somos transformados. Cante. Espírito, vem.